Também. Aleluia. Glória a Deus. Gira seu dispositivo. Amém, Jesus. Boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para dar continuação à nossa aula, né? Nós estamos falando sobre congregar, né? A importância de estar congregando. Estamos usando como texto base o Salmo 50, no versículo 5. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Vamos dar continuidade em nome de Jesus. Amém. Sim, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, pastor Eliele, né? Hoje nós vamos encerrar esta aula aqui no nome de Jesus e que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Feche os teus olhos onde você está em nome de Jesus e receba o entendimento vindo diretamente dos céus. Deus amado e poderoso, nós estamos diante do Senhor neste momento para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Te pedir, meu Deus, que tu venha perdoar os nossos pecados, as nossas faltas e que o Senhor venha nos usar nesta noite para trazermos esta palavra acerca de quanto é importante congregar. Então que verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor possa estar falando aos corações em nome de Jesus e manifestando em nós a tua graça e o teu poder. Te glorificamos e exaltamos o nome do Senhor pelo entendimento que o Senhor nos dá agora em nome de Jesus. Usa-nos de acordo com a vontade do Senhor para o teu louvor e glória em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então semana passada, né, pastora, nós falamos, encerramos ali o Sofonias, né? Nós falamos um pouquinho sobre o que eu falei ali, que eu acho muito forte, muito bom, Sofonias capítulo 2, é isso? Sim. E fala ali no versículo 1, congregai-vos, antes que venha a ira do Senhor. Congregai-vos, antes, que antes, eu estou com o antes na cabeça, né? O antes é o 3, tá, gente? O antes é o 3. Então está escrito aqui, ó, congregai-vos, ó nação que não tem desejo. Inclusive semana passada a gente estava falando a respeito disso, porque tem uma versão que fala ó nação sem pudor, né? Sim. E esta minha versão fala ó nação que não tem desejo. Eu acho muito forte, né? Esta palavra pudor, falta de pudor no caso aí seria, né? Mas eu acho que não tem desejo entra mais dentro do que nós estamos querendo mostrar para a igreja, né? Sim. Porque a gente percebe que, como falamos semana passada, muitos irmãos não têm desejo mais de congregar. Já estão tão decepcionados, né, com as coisas que eles veem, com as coisas que acontecem, que eles acabam perdendo o desejo de estar congregando. Mas nós queremos trazer a sua memória, que semana passada a gente estava aqui falando sobre a Arca de Noé, né, pastor? Sim, sim. E a Arca de Noé, como eu disse, ali aconteceu de tudo, né? Os animais continuaram fazendo as suas necessidades fisiológicas, os que estavam para parir, pariram, né? O pessoal continuou também fazendo ali nos seus afazeres normais da vida, né? A diferença é que eles não podiam sair da arca, porque se caísse lá no mundo, na água, eles morreriam afogados. E o mundo, né? O dilúvio representa aqui o mundo, né? E o Senhor Jesus, ele nos tirou das trevas do mundo e nos trouxe para a maravilhosa luz, né? Então, no versículo 3 aqui, pastor, a palavra vai falar muito, no versículo 2, a palavra vai falar muito claramente, 3 vezes, né? Antes que. Então, não sei se você sabe disso, acredito que sim, mas quando o povo de Israel, né, aquele povo de lá, o povo hebreu, o povo judeu, eles usam o termo 3 vezes assim, tipo, santo, 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 significa que Deus é muito santo, é poderoso. Amém, né? Jesus. Então, antes que significa, por favor, é coisa urgente, né? Se posicione logo, né? Então, a gente vai passar agora para a segunda parte do livro, né? Do estudo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, congregar, meus irmãos, significa reunir, significa se ajuntar, né? E eu estou lendo o livro de Zacarias, na verdade acabei de ler o livro de Zacarias agora, e vi o Senhor falando também muito sobre isso, sobre não fazer mal para o irmão, né? Sobre estar unido com os irmãos, sabe? Então, eu falei, nossa, Deus está chamando a atenção da igreja para isso, né? Então, vamos lá. O Salmo 50, versículo 5, Salmo 30,
no versículo 4, meus amados. Você que está aí, né? Posso abrir aí para nós também, em nome de Jesus, acompanhar. Quem vai ler, pastora? É tu ou eu? Leio na minha, depois assim, Isso. se for diferente, se ela lê na da senhora. E eu acho que é diferente, viu? Parece que a sua versão é atualizada, não é? Não, essa aqui da não. língua de hoje? Não. Não? Não. Vamos ver. Vamos lá, 30, versículo 4. Sim, Salmo 30, versículo 4. Está dizendo: salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém? Amém. Então veja bem, às vezes a pessoa pergunta, pastora, para que eu tenho que congregar? Essa é a pergunta, né? Que foi feita a pergunta, que a gente está respondendo ainda a pergunta, qual a importância, a necessidade de estar congregando. Então o salmista Davi, ele fala aqui no capítulo 30, versículo 4, né? Nós temos que congregar para quê? Para celebrar, né? Celebrar a memória do Senhor na sua santidade. Então, celebrar para os santos. Sim. Né? O salmista Davi, ele usa tem uns versículos nos Salmos que ele fala sobre isso. Um é o Salmos 27, versículo 4, que eu amo, né? Uma coisa pedi ao Senhor e esta eu buscarei, para que eu possa estar na sua casa todos os dias. Né? Então, você que não tem desejo de congregar, você que não tem desejo de vir na casa do Senhor, peça isso para Deus. Assim como Davi, nos dias dele, pediu, né, pastor? A gente também temos que pedir. Né? Porque ele era um homem comum, como nós somos, né? Então, sujeito a falha, desânimo, pecado, sim, sim ou não? Sim, né? Fraquezas, né? Precisamos congregar, em nome de Jesus. Amém? Então, assim como ele pediu para que o Senhor desse para ele essa força, e ele coloca ali, né? Ele coloca ali para que eu possa contemplar a sua formosura, contemplar e adorar, como está escrito aqui, celebrar ao Senhor, né? E aqui está escrito aqui, ó, cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Deus quer a adoração da igreja. Deus quer a celebração da igreja. Celebrar é festa, né? Amém. É alegria, momento de júbilo, né? Então, pode falar. Não, pode. Vamos. Pode falar o que você pensa aí. Mas é isso mesmo. É isso mesmo? Concordo com a senhora. Amém. Né? O salmista Davi fala também, né? Salmo 125, não é isso? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Vamos conferir aqui para a gente não falar besteira, né? Não falar errado. Ou seja, falar certo com o endereço errado não é legal. Também. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós temos que sentir alegria, né? De sairmos de nossas casas. Tá errado mesmo. De sairmos da nossa casa para que possamos vir à casa do Senhor, né? É o Salmo 122. Amém. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós precisamos sentir dentro de nós esse prazer, esta alegria. Sim. Né? Porque, igual nós lemos lá em Sanfonias, fala que é sem desejo, né? Até sem vontade você deve vir. Mesmo que você esteja passando por algo, né, difícil, que você entende que é difícil, mas você deve vir para a casa do Senhor congregar, que é aqui que você vai encontrar a paz, é aqui que você vai encontrar a palavra, né, para te edificar, para te fortalecer e para trazer em você esse desejo novamente de estar junto com os irmãos, reunir junto. Amém? Ai, tem um versículo maravilhoso, gente. Nossa. Zacarias, vou ler para vocês. Aqui, olha. Ai, Jesus, que coisa mais linda. Deus é tão maravilhoso. E vai fugir um pouquinho, mais ou menos, tá, irmãos? Vai fugir não, mas vai fugir, sei lá. Eu penso que está em meio termo, né? Às vezes a gente pensa que vai fugir porque não está anotado aqui. Mas o Espírito Santo me deu esse texto lindo, maravilhoso. Capítulo 11, versículo 7 de Zacarias, está escrito assim: eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, vejam bem, 2 varas. A uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas. Olha que maravilha. Que coisa maravilhosa. Ele está falando aqui, irmãos, esta vara chamada graça, ela representa o favor não merecido. E quem que fez o favor não merecido para nós? O Senhor Jesus, né? Então, ele está colocando aqui, olha, para apacentar as ovelhas que estão morrendo, que estão perecendo.
né? As ovelhas que estão perecendo, ele coloca aqui. As pobres ovelhas, em outras versões diz oprimidas, né? A sua está assim? Não. Em outra versão está dizendo ovelhas oprimidas, Cansadas. né? Cansadas, está escrito aí no seu texto, né? E aí ele fala assim: tomei 2 varas, uma vara chama graça e a outra vara chama união, né? Então, o que o Senhor Jesus fez com a igreja? O Senhor Jesus, ele veio para unir a igreja no corpo onde ele é o cabeça. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo e ela precisa estar unida, irmãos. Você pode imaginar isso? Um braço num lugar, uma perna no outro, né? Você acha que vai, né, sobreviver dessa forma, esquartejado? Porque isso nada mais é do que um corpo esquartejado, né? Então, um corpo esquartejado, a gente olha para ele de cara, a gente já diz está morto, né? Não é verdade? Sim. Então, uma igreja esquartejada, cada um jogado para um lugar, o que você olha? Está morta essa igreja, né? E o Senhor Jesus, que é a vara da graça, a vara do favor não merecido, ele precisa de uma igreja unida, né? De uma igreja unida. Agora veja bem, Deus está preparando um povo santo. Para que Deus está preparando um povo santo, pastora? Você tem noção? Glória Você tem a Deus. ideia? Vamos lá ver, ué. Vamos ver? Então vamos ver Deuteronômio, capítulo 33, versículo 3, Salmo 27, versículo 4. Tem muitos outros textos, mas a gente vai ficar com esses 2 por enquanto, e se Deus, né, nos revelar outro aqui, a gente fala também para o louvor da glória de Deus. Né? Então vamos lá, Deuteronômio 33, você está aí? 33, versículo 3. Eu vou para Salmo, então. Então diz assim, olha: na verdade, amas o povo, todos os teus santos estão nas tuas mãos, e ele se coloca aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Vou ler novamente. Na verdade, amas o teu povo, todos os teus santos estão nas tuas mãos, e ele se coloca aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Ai, engraçado, parece que a minha versão está meio diferente. Deixa eu ver. Um pouquinho. Não tá? Aqui, porque o Senhor aqui, nos ama, né? Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão nas tuas mãos. Aos teus pés, todos eles se prostram e de ti recebe a instrução. Então, para que a gente tem que estar na igreja? Para quê? O salmista Davi, ele falou aqui no versículo 4, no Salmo 27, versículo 4, para aprender. E aqui no Deuteronômio 33, 3, ele está colocando aqui que nós mesmo achando que somos santos, viu? Né? Porque a gente está aqui em busca de santidade. Todos os dias nós nos santificamos um pouco, se a gente não parar de buscar, lógico, né? Então, o que está mostrando aqui para nós, pastora? Olha só, todos os santos estão em tuas mãos. Nós estamos às mãos do Senhor e nos pés do Senhor aprendemos dele. Certeza. Né? No livro de 2 Crônicas, capítulo, me parece que é capítulo 7, versículo 9, me parece. O Senhor fala que ele está falando a respeito do templo, da igreja que Salomão construiu, né? O templo de adoração. E Deus fica assim tão feliz que quando o Salomão ele constrói a casa, quando ele termina de construir o templo, né? Na verdade até a casa dele também, o palácio dele lá, o Senhor ele fala: olha, a partir deste momento, toda oração que se fizer neste lugar, eu estou atento, estou escutando, né? E eu vou abençoar as pessoas que fizeram oração neste lugar, né? Que me clamar neste lugar, né? Então, está escrito em capítulo 7, né? Esse 7:14, abrindo 5. Glória a Deus. Olha aqui, 7:14, né? Nós vamos ler aqui, versículo 11, vai falar assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperou e o efetuou. E o Senhor, olha só, no versículo 12, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Então, quer dizer, Salomão estava construindo. Às vezes as pessoas falam assim: pastor, para que tanta igreja?
E eu perguntaria, para que tantos bares? Por que ninguém incomoda com os bares, né? Verdade. Que destrói casamentos, né? Que leva os maridos aos vícios, mulheres aos vícios, né? É claro que o dono do bar, lógico que ele não para lá e vai, gente, vamos entrar aqui, né? Não. Eles não fazem isso. Mas só do bar estar aberto já é um atrativo ali, né? Então, melhor que fechasse todos os bares e abrissem igrejas para tudo quanto é lugar. Por quê? Porque teria mais possibilidade de pessoas serem alcançadas, né? E o Senhor fica feliz com isso. Quando a igreja se abre, quando tem pessoas na igreja, né? O Senhor, ele fica feliz com isso, ele se sente bem desta forma. Então, quando ele percebe, quando ele vê que o templo foi construído, o coração de Deus se enche de alegria. Sim. Né? E ele é que fala, não é Salomão não. Ele é que fala com Salomão, que ele ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Amém. Né? É maravilhoso. É maravilhoso. E eu também estava lendo, né, lá em 1 Reis também, que fala 8:1, que fala que Salomão congregou com todos os anciões. Olha que maravilha. Né, com todos os anciões. Provérbios. E ali, 1 Reis, capítulo 8, no versículo 1, está dizendo que Salomão, ele congregou com todos os anciões e todas as cabeças das tribos, né? Eu entendi que todos os líderes das tribos, né, daquele lugar, e todos os príncipes das famílias israelitas, né? Ali ele estava congregando, e ali ele levava sacrifício para poder queimar diante do Senhor. Eu achei maravilhoso também. Sacrifícios são ofertas. Ofertas. Né, irmãos? São ofertas que eles levam, né? E naquela época, hoje não precisa disso, né? Claro, porque Jesus é o nosso Cordeiro, Sim. Né? Pascual, aquele que nos lavou com sangue, ainda continua lavando muitos que o recebem, né? Com sangue. Mas você vê a importância, né? Então aqui tá falando a respeito de estar congregando. Todos. Mas vocês estão aí só agarrados aí no Velho Testamento. Ô meu querido, deixa eu falar para você uma coisa. No Novo Testamento o Senhor Jesus fala também. Inclusive ele usa um termo assim bem prático, bem, né, curto e grosso. Ficai todos juntos. Amém. Ficai todos unânimes, ou seja, todo mundo. Sim. Até que do alto sejais revestidos. Oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Glória a Deus. Né? Então, quando nós levantamos as paredes e construímos, né, um templo, um salão, vou colocar assim, né, de acordo com a sua língua aí, para a gente buscar, reunir e congregar o Senhor, nós estamos agradando ao Senhor. Amém. Porque o nome dele está sendo glorificado e exaltado neste lugar, né? E esta casa foi consagrada para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Então, Deus está preparando este povo e é desta forma, preparando um povo santo em sua casa, para estar congregando, aprendendo dele, adquirindo conhecimento, né? E trazendo outras pessoas para que sejam também transformadas pelo poder do nome de Jesus, né? Amém. Glória a Deus. No livro de Isaías, meus irmãos, no livro de Isaías, a pastora também trouxe alguns textos ali muito interessantes, estou vendo aqui, né? Amém, é esse mesmo. É isso mesmo, a gente está estudando junto para trazer para vocês, né? Isaías capítulo 13, versículo 13, está escrito assim: eu mesmo ordenei aos meus santos para executarem a minha ira, já convoquei os meus guerreiros, os que se regozijam com meu triunfo. E é tão interessante quando você lê um texto desse, porque se você for lá e ler, se você estudar a palavra, você vai ver que os santos do Senhor vai ajudar o Senhor no julgamento. Glória a Deus. Né? Então o Senhor está preparando um povo para estar do lado dele, né? Ele está preparando um povo. E aquilo que eu falo, às vezes a pessoa não vem congregar e ela fica perdida, irmãos. Congregar é ordem de Deus. Congregar é ordem de Deus, tá? Talvez você ache que não, mas nós precisamos entender isso e aprender isso e viver isso, né? No nome de Jesus. Amém? Aqui eu coloquei aqui assim, ó. A ordem de Deus é para que a igreja esteja junta sempre e reunida. E aí eu deixei alguns versículos aqui para a gente estar falando com vocês aqui, lendo junto com vocês, né?
E juntos, o Senhor quer que juntos a igreja se fortaleça, que a igreja cresça e que a igreja vença as lutas, as dificuldades, ou se torna uma igreja vencedora. Amém? Então nós vamos ler para vocês algum versículo. Tem algum versículo ali? Não, é que eu li muito igual lá também em 1 Reis, né, 8, do 1 até o 5. Aí no 5 estava dizendo também que o Salomão, né, ele convocou toda Israel, né, reunida, para eles poderem reunir naquele lugar, no templo, né, e que todos se prostrassem diante da arca do Senhor, né, estivessem na presença do Senhor, e ali eles consagravam, matavam ali as ovelhas, os bois, né, tudo para estar consagrando ao Senhor, e eram tão numerosos, muitos, que nem podia contar. Então que nós possamos estar na casa do Senhor, meu irmão, todos os dias das nossas vidas, né, consagrando em nome de Jesus as nossas vidas e consagrando também as nossas vidas e as ofertas, os dízimos, né, porque isso é congregar também. Faz parte, né? Faz parte. Dizimar e ofertar faz parte da nossa adoração, né? Sim. Eu vou ler com vocês aqui alguns textos aqui, Lucas capítulo 24, versículo 29. Aí nós vamos dar uma lidinha aqui, Mateus também, né? Você está em Lucas? Eu estou em Mateus. Tá. Vamos lá? Eu vou ler Mateus capítulo 18, no versículo 20. Vamos lá. Glória a Deus. Que diz a palavra do Senhor o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Forte. Tem que estar reunido, tá vendo? Tem que estar reunido. Quando você está reunido, o Senhor está no meio dele. Glória a Deus. Né? Então ele fala um só? Não. Ele começa falando como? Onde tiver 2 ou 3. Então tem que ter mais de um. Tem que ter mais de um. É reunido. Né? Se você estiver reunido, o Senhor está no seu meio, Ele está junto com você, né? É isso que Deus quer, uma igreja unida, porque um santo santifica o outro, irmãos. Amém. Tá? Olha, eu abri aqui Mateus capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observa que Deus está falando no plural. Amém. Ele não falou fique, ele disse ficai-vos, né? Então ele está falando com a igreja, ele está convocando a igreja para estar junto, ele está abrindo os nossos olhos, ele está prometendo. É interessante, porque aqui nós vamos falar a respeito da descida do Espírito Santo, né? Então o Senhor está mostrando para nós que se a igreja estiver junta, esta unção vai descer para todos. Amém, e aqui ele coloca isso para nós aqui, né? Que nós temos que estar juntos até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Amém. Você vai ler o quê? Vou ler agora Atos capítulo 4, no versículo 31. E eu Atos capítulo 1, versículo 4. Quem lê primeiro? Eu? Pode ser? Pode. Olha, Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Jesus é que estava falando. E estando com eles, Jesus estando com eles, tá? Eles estavam juntos, unidos, reunidos, né? Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, né? Que disse ele, de mim ouvirdes. Então Jesus aqui está falando com o povo, eu estou subindo, mas vocês vão ficar aí esperando esta unção aí, todos juntos, né? E Atos capítulo 4, no versículo 31, está dizendo assim, ó: e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, juntos, sim. Congregado. Glória a Deus. Congregando. Amém. Glória a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Então, se não fosse se não fosse necessário, o Senhor Jesus ia mandar o povo ficar junto? Se não fosse preciso estar unida a igreja, o Senhor não ia falar isso, não. Isso não ia fazer diferença para ele, né? Ele iria para o Pai. Olha, fulano já aceitou, ciclano já aceitou, está todo mundo bem.
Então, beleza. Aí chegou o momento da descida do Espírito Santo, onde tivesse um, eles eram catados, posso dizer assim, catados, né, pelo Senhor. Mas não, o Senhor não queria catar ninguém, meus amados. Ele já disse: vocês estão preparados, eu preparei um povo santo, fiquem juntos, fiquem juntos. E juntos eles foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Deus seja louvado. Glória Tem que estar juntos, tem né? que estar juntos. Mateus 18, 20, Atos 2. Atos. Vamos para Atos 2, que eu estou aqui, né? Mateus eu já vi. Ah, tá. Então, Atos 12, 12. É isso? Isso, e 2:1. E 2, 1. Vamos lá, Atos 2, 1. E cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Eles estavam em concordância. Amém? Concordância. Então nós precisamos compreender isso, né? Se a gente não entrar em concordância, a gente afasta Deus de nós. O Senhor quer que todos estejamos em concordância. Inclusive, no livro de Mateus 18, versículo 19, né? Está escrito ali que quando tiver 2 ou 3 pessoas orando juntos no mesmo propósito, será feito. Amém? Então é até mais fácil para Deus te responder quando você está unido à igreja. Tem que congregar, é bíblico congregar. Amém? Então vamos lá. E aí ele fala que todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente, você sabe a história, veio o Espírito Santo sobre eles. Amém? Atos 12, 12. Eu, você. 12, eu vou ler. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, congregados Marcos, onde estavam ali muitas pessoas, estavam congregadas e oravam todos. Amém? No Vamos ler de mesmo novo? lugar. Lê na sua versão, às vezes está mais claro do que... versão 12, 12. Vamos voltar para lá. 12, 12. Eu já estou aqui correndo. Está escrito assim, ó. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam, né? Eles estavam reunidos e oravam. E sabe o que aconteceu quando eles estavam reunidos e oravam? Pedro foi libertado da cadeia pelo anjo. Não foi pelos irmãos da igreja, não. Os irmãos estavam dentro da igreja orando juntos. E o anjo do Senhor foi lá na prisão, lá na cadeia, e tirou o Pedro de lá. Amém? Então, quando o crente, né? Tem um louvor que o pastor Itamar gosta muito, fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o meu trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Então, às vezes a gente dá muito murro em ponta de faca, né, irmãos? É uma peleja terrível. Por quê? Porque não quer se unir. O povo não quer vestir a camisa, o povo não quer estar junto, congregando e buscando a face de Deus. Sim. Então as coisas ficam mais difíceis, né? Então a palavra de Deus está mostrando aqui. O anjo foi lá, tirou Pedro da cadeia, o anjo, levou Pedro para lá, para a porta da casa dos irmãos. Pedro bateu lá e os irmãos orando. Quando abre a porta, quem está lá? Pedro. Eles estavam orando para que o Senhor o libertasse. E Deus respondeu, de estar junto, por causa da unidade, né? Do mesmo propósito. Glória a Deus. Eu abri aqui assim porque você vai ler Salmo 133. Eu vou então para o Êxodo, capítulo 30, sim, alguns versículos aqui para a gente já encerrar, né? Aí acaba a nossa aula aqui, viu, irmãos? Em nome de Jesus, semana que vem nós vamos para outro tema. Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali glória, o Senhor ordena o Senhor sua bênção e a vida para todo sempre. Olha, gente, quando a igreja está unida, ó, quão bom e agradável é que os irmãos estejam unidos, né? É como o óleo, a unção que desce sobre a barba de Arão, né? E ela vem, molha toda as suas vestes, e aí vai contaminando os irmãos, né, irmãos?
vai influenciando, vai ungindo os outros irmãos que estão perto de você, recebendo a unção de Deus. É maravilhoso, é agradável, Deus se alegra disso, meus amados. E Deus se alegra tanto que o salmista Davi termina dizendo que ele ordena... Ali o Senhor ordena a sua bênção. Deus ordena a bênção dele para a bênção e a vida. E a vida. Ou seja, ele ordena a bênção e a vida, né? Que bênção que você está querendo de Deus, né? Então, Deus ordena esta bênção e ordena a vida. Mas se você estiver congregando, unidos, amém? Juntos, amém, com a igreja, porque a igreja é o corpo, né? E não pode, às vezes o apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios, né? E se o pé perguntar para a mão? E se a mão perguntar para o pé? Né? Então, se está perguntando demais e questionando demais, é porque não está concordando, não está havendo concordância, não está juntos, né? Está fora do propósito. Por isso que um monte de questionamento. Então, a gente tem que ler a Bíblia e entender o que Deus está falando a respeito disso. Amém? Capítulo 30, aqui no versículo... Êxodo, né? Êxodo 30, 25 a 26, depois 29 a 31. Vai falar um pouquinho também sobre isso aqui, né? 25 a 26. E disto fará o azeite. Isso aqui está falando a respeito da unção, do óleo da unção, do Salmo 133, né? O óleo que vem sobre a barba e a barba de Arão. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele unjarás a tenda da congregação e a arca do testemunho, né? A tenda é o quê? Casa, lugar de oração, né? E aí no versículo 29, assim santificará estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificará para administrarem o sacerdócio. Então, desde esse tempo, o Senhor tem preparado, né, os líderes e ungindo com a santa unção para conduzir o povo. Amém, Jesus. Amém? E nós vamos ficar aqui, vamos terminar com Apocalipse capítulo 7, versículo 9, né? Que é o ajuntamento final da igreja, né? Vamos lá, encerrar aqui. Então, quero que vocês gravem isso aí em nome de Jesus, para você entender, querido, a importância de estar congregando, né? A gente escuta muitas pessoas falando que não precisa de pastor, não precisa de líderes, não precisa de igreja. Então, rasga a sua Bíblia, porque está escrito na palavra de Deus. Desde quando Adão e Eva, né, eles foram tirados do jardim do Éden, que Deus tem levantado líderes para conduzir o seu povo, até chegar a Jesus Cristo, né, que é o cabeça da igreja. A igreja também é povo de Deus, né? A igreja é o povo de Deus. Então Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para unir esse povo, para que juntos estejamos lá na glória, né? Como está escrito aqui, Apocalipse 7, versículo 9. Versículo 9, né? E eu estou lendo 31, você acredita? Aqui. Olha só. Depois dessas coisas olhei, e eis que vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, né? Então, aqui você está vendo mais uma vez, para que nós precisamos congregar? Porque congregando, nós estamos aprendendo de Deus, nos unindo, nos santificando e nos preparando para estar aqui, juntamente com Deus e com o Cordeiro, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Lembre-se disso. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para santificar o corpo, né? O seu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? Para que ela esteja junto. Salmo 1,4 não li, mas Mateus 12,30 diz que aquele que não está junto está, aqui quem não se ajunta se espalha. Então quem não está junto a Deus está espalhado. E se você está espalhado, você é uma presa fácil para o inimigo, né? Lembre-se disso,
cuide de você, procura uma igreja perto da sua casa, que você se adapta bem, né? E congregue mesmo, participa, serve ao Senhor, porque Ele sim é merecedor. Veja bem, vou encerrar com isso aqui. Deus criou você, Deus fez você perfeito, te deu saúde. Então os melhores dias da sua vida teria que ser para a glória do Senhor. Infelizmente, muitos usam os melhores tempos de sua vida para a bebedeira, para a prostituição, para o vício, para a idolatria, para a mentira, ou seja, para satisfazer a vontade da carne do inimigo, né? E quando está lá capengando, morrendo, quase no final da vida, quem que ele procura? Deus. E o Senhor, em sua infinita misericórdia, te abraça e te dá vida. Mas se você puder ser sábio e amoroso, pense nisso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, escolhe uma igreja onde está próximo da sua casa, onde você se adapta bem, onde professa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e repugna a idolatria, porque Deus repugna a idolatria, e serve o Senhor. Amém? Amém. E seja salvo em Jesus. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a pastora Eliane. Amém, amém. Até daqui a pouco no nosso culto. Amém, Jesus.